Olá, gente, tudo bem? Estamos aí encerrando mais uma quinzena de estudos e o tema que temos estudado nessa quinzena é razão entre grandezas de naturezas diferentes. Nós vimos no vídeo anterior, semana passada, um exemplo de razão entre grandezas que é o cálculo da velocidade média. Vamos ver aqui um outro exemplo, densidade demográfica, né? O que é densidade demográfica? Como calcular a densidade demográfica de uma cidade, estado ou de um país? Olha o que diz aqui, a densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área da região, certo? Ou seja, quantos habitantes teremos para cada quilômetro quadrado de área? Isso é densidade demográfica. Vamos ver aqui um exemplo. Qual a densidade demográfica de um município que tem a população de 12 mil habitantes e uma área de 150 quilômetros quadrados? Veja bem, este município tem 12 mil habitantes, um município pequeno, com a área de 150 quilômetros quadrados. Qual a densidade demográfica, então, deste município? Vamos verificar aqui, então, como efetuar esse cálculo, ok? Então, aqui nós temos, a densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área da região. Então, vamos colocar aqui, densidade, colocar aqui abreviado, demográfica, vai ser igual, densidade demográfica aqui, é o número de habitantes, é a razão entre o número de habitantes e a área da região. Então, primeiro eu coloco aqui, número de habitantes, 12 mil, sobre a área da região. Esse município tem uma área de 150 quilômetros quadrados, certo? 150 quilômetros quadrados. Lembrando que aqui em cima são habitantes, né? Ok? Então, nós temos 12 mil habitantes para 150 quilômetros quadrados. Então, qual será a densidade demográfica desse município? Para acharmos esse valor, esse resultado, nós vamos dividir o número de habitantes pela área em quilômetro quadrado. Então, vamos efetuar esse cálculo aqui. 12 mil dividido por 150. Esse número que nós usamos aqui para dividir, nós chamamos de dividendo. Esse número aqui dentro da chave é o divisor. Quando o dividendo e divisor tem zero, você pode cortar esse zero. Ou seja, você vai simplificar. Eu corto um zero daqui e outro do divisor. Qual é a vantagem disso? Tornar o número menor e mais fácil de dividir. Só não posso cortar esse outro zero porque aqui não tem outro para cortar juntamente com ele. Vamos então efetuar esse cálculo. Como a divisão é por dois números aqui, ó, 1 e 5, eu separo dois números aqui para dividir. Então, eu dividirei 12 por 15. Porém, percebemos que 12 é menor que 15. Então, acrescente mais um algarismo. Mais um, fica um 3. Então, vai dar aqui 120, né? Agora sim, agora dá para dividir, tá? 120 dividido por 15. Bom, quando eu divido, eu quero saber quantas vezes o 15 cabe no 120. Quantas vezes? Por exemplo, se eu colocar aqui 7 vezes 15, será que vai dar? Vamos ver. 7 vezes 5, 35, coloca 5, vai 3. 7 vezes 1, 7, 3, 10, deu 105, só que lá é 120. Então dá para colocar mais um 15. Vamos fazer 15 vezes 8. Só não pode passar. Se passar, vai ser o 7 mesmo. 8 vezes 5, 40. Coloca 0, vai 4. 8 vezes 1, 8 e 4, 12. 120. Olha aí, deu certinho. Então, 120 dividido por 15 vai ser 8. Porque o 15 cabe aqui no 128 vezes.
né? Então eu multiplico 8 vezes 5, 40, coloca 0, vai 4, 8 vezes 1, 8 e 4, 12, deu 120, né? Esse resultado, quando eu multiplico, fica embaixo do zero aqui, porque nós estamos dividindo 120, vai até aqui, ó. Multiplicamos, colocamos o resultado e agora subtraímos, certo? 120 menos 120 aqui, ó, vai dar zero, tá? Eu posso subtrair também um por cada algarismo de uma vez, 0 menos 0, 0, 2 menos 2, 0, 1 menos 1, 0, dá no mesmo, né? Ok, quando dá zero no resto, quando não sobra nada, é porque a divisão foi exata, porém, ainda tem um zero aqui, ó, para baixar. Mas como já deu exata, o que é que nós fazemos? Pegamos esse zero e colocamos aqui no quociente, tá certo? Então esse vai ser o resultado. 12.000 dividido por 150 vai dar 80. Como que vai ficar esse resultado? 80 habitantes barra por quilômetro quadrado, tá certo? Ou seja, esse é o resultado. Vamos voltar para a pergunta: qual a densidade demográfica de um município que tem a população de 12.000 habitantes e uma área de 150 quilômetros quadrados? O que é que nós fazemos? Dividimos o número de habitantes pela área em quilômetro quadrado. O resultado da divisão vai ser a densidade demográfica deste município. Ou seja, esse município tem uma densidade demográfica de 80 habitantes para cada quilômetro quadrado, ok? Vamos ver aqui um segundo exemplo, então, para concluirmos esse tópico aqui, né? Vamos ver aqui. O estado da Bahia tem uma área aproximada de 564.733,1 km². E em 2017, a sua população era de 15.344.447 habitantes. A pergunta é: qual a sua densidade demográfica? E nós já sabemos lá da fórmula, né? Que a densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área considerada, certo? Então vamos ver aqui. Quantos habitantes tem o estado da Bahia? Aqui, ó. 15.344.447. Então primeiro vai na parte de cima aqui o número de habitantes e embaixo os quilômetros quadrados, que é a área da região considerada, no caso aqui do estado da Bahia. Então a área é 564.733,1 quilômetros quadrados, certo? Bom, vamos então ver qual vai ser a densidade demográfica do estado da Bahia. Como no exemplo anterior, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o número de habitantes pela área em quilômetro quadrado. Como esse número é maior, essa divisão não irei fazer como na questão anterior que fizemos com o cálculo mental aqui, né? Usamos aqui os algoritmos da divisão, mas o número grande você pode estar efetuando usando a calculadora do seu celular, certo? Se nós fizermos este cálculo, ele vai dar um número aqui infinito, ok? Então, como que eu vou abreviar esse número, certo? Vamos considerar essa questão então, dividindo aqui, nós teremos como resultado, se você efetuar o cálculo aí na calculadora do seu celular, 27,17 habitantes por quilômetro quadrado,
ok? É esse cálculo que você vai, esse resultado que você vai encontrar, certo? Porém, quando nós fazemos este cálculo, ele vai dar na sua calculadora lá um número bem maior, certo? Só que aí você vai estar abreviando. Digamos que eu faça um cálculo lá e na calculadora apareça como resultado 34,53, vai aparecer vários números lá, tá? Mas como que eu faço para abreviar? Porque você costuma-se usar somente 2 algarismos após a vírgula. Então eu vou fazer o seguinte, olha como é que você vai abreviar, tá? Lá aparece vários números. Você coloca os 2 primeiros antes da vírgula e os 2 próximos. Só que esse daqui eu elimino, não vou escrever tudo isso não, tá certo? No celular vai aparecer tudo isso aqui, mas eu tiro, deixo só 2 após a vírgula. Só que o número que está próximo aqui desse 3 é o 6. Esse número que você está eliminando, se ele for maior que 5, esse número aqui vai aumentar. Então aqui vai ficar 54, certo? Abreviado. Agora, se esse número que você eliminou aqui, esse primeiro, for menor que 5, fosse 4, por exemplo, aí esse número aqui não aumentaria, ficaria 53, ficaria 34,53, ok? Então é isso, gente. Isso aqui é uma regra de arredondamento e aqui é o cálculo da densidade demográfica. Qualquer dúvida, vocês podem estar revendo o vídeo, assistindo a dúvida, pode estar me procurando para fazer suas perguntas.